Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo produzido pela Digicom Mais, treinamentos digitais, compartilhado aqui no canal no YouTube. E nesse vídeo a gente vai falar sobre compliance aplicado a compras. Compliance significa conformidade, traduzido para o português. E na definição do Wikipedia, compliance é o ato de combinar atitudes, crenças e comportamentos para agrupar normas, sendo a condição de alguém ou grupo de pessoas, de alguma coisa ou um ser, ou de um conjunto deles, estar conforme o pretendido ou previamente estabelecido por si, por outrem ou entre diferentes pessoas ou grupos de pessoas. Então a fonte é Wikipedia, está na internet essa definição, e que resumidamente significa estar em conformidade com alguma coisa é você ter algo pré-definido, por escrito, registrado, e você atuar de acordo com aquilo que está pré-definido, registrado, Então você atuando de acordo com o que está pré-definido, você está atuando em conformidade com aquilo que foi pré-definido, tá? Compliance aplicado a compras, quando a gente fala em compliance aplicado a compras, é importante a gente destacar uma coisa. Em compras, a gestão da conformidade, ela só tem significado em relação a uma determinada função ou aspecto, ou seja, a conformidade ela deve ser gerenciada dentro de cada grupo de atividades de compras, definindo as políticas, as normas e os procedimentos para cada um desses grupos, conforme as suas características, executando o monitoramento com o objetivo de manter o cumprimento do que está definido. Então, a gente tem a gestão de contratos, gestão de fornecedores, negociação, a gente tem as cotações, processos de indicadores-chave, enfim. Para cada aspecto da área da atividade de compras, a gente tem que definir as políticas, procedimentos, objetivos, etc. E aí a gente vai avaliar o compliance conforme a atividade dentro de cada um desses grupos. Tá? Não existe um compliance único para compras como um departamento. A gente tem que sempre pensar em todas as atividades e pensar no que a gente vai definir como sendo a melhor forma de execução dessas atividades, para depois a gente verificar o cumprimento de todas as ações que foram definidas. Então, aqui em conformidade de compras, os grupos de atividades de maior destaque em compras, que nós colocamos aqui, são gestão de contratos, financeiro, que está ligado diretamente às cotações, os valores de compra, conformidade do produto ou serviço, especificação do produto ou escopo do serviço, e a conformidade do fornecedor, ou seja, a relação com o fornecedor, as obrigações e deveres e também o que o fornecedor pode cobrar em relação ao seu cliente. Agora, acima de tudo isso, estão as políticas, as normas e os procedimentos. É através de políticas, normas e procedimentos que nós vamos definir para cada um desses grupos aqui o que melhor se encaixa, o que melhor deve ser executado, e aí oferecer ferramentas, instrumentos para que se possa monitorar e ver se está tudo sendo feito conforme o que foi elaborado. Tá? Então a gente vai começar aqui falando dessas definições de políticas, normas e procedimentos, começando pela política. Política no âmbito corporativo, das empresas, principalmente privadas, pode ser definida como um conjunto de intenções e a direção, o rumo que uma organização deseja estabelecer e são expressas formalmente pela alta direção da empresa. Então aqui a gente está falando desse conjunto de intenções, a direção da empresa, junto com isso também a gente tem aquela definição de missão, visão, valor de cada empresa, e ela é definida pela alta gestão, ou seja, pelo dono, pelo presidente, pelo CEO ou pelo diretor, e também é definida em conjunto com os gestores de cada uma das áreas, então o CEO vai falar com o diretor de compras, o diretor de vendas, o diretor de RH e assim por diante, para estabelecer todas as políticas. E a gente pode definir políticas, algumas bem conhecidas, como política de preços para os clientes, política de relacionamento com os fornecedores, ou muito chamado também de Supplier Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o fornecedor. Para você fazer a gestão do relacionamento, você tem que determinar as políticas, como que vai ser. Política interna de relacionamento com os colaboradores, política corporativa de meio ambiente. Então são algumas de diversas políticas que uma empresa pode definir para que todo mundo trabalhe de acordo com essas políticas aí. Agora falando de normas, as normas, elas são um conjunto de padrões, regras e diretrizes que definem o comportamento das pessoas dentro da organização.
A norma tem a ver com a conduta pessoal dos funcionários, dos prestadores, enfim, de todos que estão ali atuando dentro daquela organização. Tem muito a ver com a ética também. A norma está vinculada à ética, quando a gente fala em conduta, né, pessoal. Então, dentro da nossa política de relacionamento com fornecedores que eu citei, a gente criou aqui uma norma de conduta da profissional de compras. E essa norma define o seguinte: profissionais de compras de todos os níveis, ou seja, júnior, pleno, sênior, auxiliar, coordenador, supervisor, gerente, diretor, né, eles só podem aceitar brindes de fornecedores no valor máximo de R$100, apenas uma vez por ano e por fornecedor. É proibido o recebimento de brindes em dinheiro ou depósito em contas bancárias. Então veja que aqui nós definimos uma norma de conduta em relação a brindes. A gente pode definir normas de conduta em relação a reuniões. Por exemplo, você vai visitar um fornecedor e vocês vão almoçar. Muito comum na área de compras. Uma norma de conduta pode definir que, por exemplo, nenhuma despesa pode ser paga pelo fornecedor em nenhum momento. Todas as despesas devem ser pagas pelo profissional e serão reembolsadas integralmente pela empresa. É uma norma de conduta. Uma norma de conduta ética também. Então, veja, são várias normas. E, reforçando, elas precisam estar todas por escrito para que a gente possa saber o que vai ser cobrado depois. Vai estar em conformidade ou vai estar não conforme. Aí a gente passa para o procedimento. Procedimento é a forma específica de executar um processo. O bom procedimento deve responder às seguintes questões: quem faz, o que faz, onde, quando e como. E ainda dentro da nossa política de relacionamento, que é o que nos interessa mais, né, a gente escreveu esse seguinte procedimento. Imagine que a sua empresa escreveu esse seguinte procedimento: o fornecedor deve confirmar o recebimento da ordem de compra, informando se há inconsistências, até às 11 horas do dia útil subsequente ao dia do recebimento desta OC, dessa ordem de compra. Essa confirmação deve ser feita via e-mail, enviando informação ao responsável pelo envio do cliente. Então, isso significa que eu recebi uma ordem de compra hoje, ela está ok, tudo ok, eu tenho até as 11 horas do dia seguinte, 11 horas da manhã do dia seguinte, para dizer que está ok, recebi, está tudo em ordem. Se o dia seguinte for um sábado, aí você pula para segunda-feira, o dia útil subsequente, né, a sexta-feira. Então, é um procedimento que o fornecedor deve seguir para todas as ordens de compra que ele recebe da sua empresa, né? Então, esse procedimento ele define quem faz, né? Quem faz é o fornecedor. O que ele faz? Ele confirma se há inconsistências e se ele recebeu a ordem de compra, né? Onde é lógico dentro da empresa, quando em até as 11 horas do dia útil seguinte, né? Ao dia do recebimento, né? E como através de um e-mail que ele vai enviar ao responsável pelo envio. Ou seja, quem é a compradora, quem é o comprador que negocia com esse fornecedor e mandou a ordem de compra, ele vai devolver para esse mesmo e-mail e dizer: olha, recebi a ordem de compra, está ok, não tem nenhuma divergência. Ó, recebi a ordem de compra, tem uma divergência disso, aquilo e aquilo outro. Então, veja, é um procedimento. Então, é um conjunto de informações, políticas, normas e procedimentos que fazem parte de uma estrutura de informações dentro de qualquer empresa, independente do segmento, do ramo, do porte, enfim, que vão orientar a conformidade, o compliance. Sem procedimento, sem nada escrito, não tem como você cobrar nada. Então, para saber se está conforme ou não, a gente tem que definir o que a gente quer que seja executado, de que forma, né, por quem, quando. Tá legal? Então, como eu já adiantei, para o compliance estar completo, né, a política, as normas e os procedimentos devem estar redigidos e aprovados por todos dentro e fora da empresa. Ou seja, os fornecedores também devem aprovar os procedimentos que você vai definir para ele. Porque ele pode dizer: não, eu não aceito isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. Né? E se ele fala: não, então a gente não vai fechar acordo porque isso aqui eu não concordo. Entendeu? Então tem que ter o acordo de todos. Né? Então é através da verificação da execução das atividades, comparando o que está escrito com o executado, que se avalia o nível de compliance. Né? Inclusive, você pode até definir alguns indicadores de compliance. Né? Você pode definir alguns indicadores e monitorar ali: mas não atendeu isso, não atendeu aquilo, deu uma pontuação X, Y, Z. Você pode fazer um KPI para avaliar o atingimento das metas de compliance, ou seja, se tudo que foi combinado está sendo executado, tanto internamente como pelos fornecedores. E também a gente tem, né, o compliance em relação às políticas externas, como políticas fiscais, né, a legislação fiscal, Código Civil, Penal, Direito do Consumidor, tudo isso a gente tem que estar em conformidade com todas as leis, sejam os procedimentos internos, sejam a legislação externa que impacta,
né, e orienta a nossa atividade. Tá? Então, tudo isso é compliance. Então, começando a falar daqueles 4 grupos, né, contrato, financeiro, produto e serviço e fornecedor, a gente começa pelos contratos aqui, conformidade em contratos. O objetivo da conformidade do contrato de fornecimento, é certificar-se de que sua equipe de compras está comprando sob contrato, honrando seus compromissos e colocando pedidos conforme os preços e condições negociados nesses contratos. Os contratos de fornecimento devem ser redigidos, né, com as cláusulas a seguir preferencialmente. Né? A gente vai falar de algumas cláusulas que devem ter nos contratos para que a gente possa ter uma boa cobertura. Né? Então, nós separamos aqui 7 cláusulas que vão do que a gente chama do corpo principal do contrato. Né? Então, a gente tem o objeto do contrato, né, para que ele organiza, né, o que ele define ali, as partes envolvidas nesse contrato, direitos e deveres de ambas as partes, multas e sanções por descumprimento de cláusulas ou por ambas as partes, né, tanto o contratante como a contratada. Aqui não tem nada a ver com o KPI, tá? O KPI vai seguir uma outra regra que vai estar no anexo. Aqui são em relação à legislação, Código Civil, tal, que pode ter algum tipo de multa por não cumprimento. Condições especiais inerentes ao objeto do contrato de fornecimento, se houver data de validade desse contrato, né, com início e fim, e se tem cláusula de renovação automática ou não, quanto tempo antes deve ser negociado, né, você pode colocar no contrato. Qual o foro, né, para os acordos e ajustes entre as partes, se vai ser na cidade da contratante, na cidade da contratada, enfim. Isso aqui é o que o jurídico define para a gente. O jurídico faz um template, coloca essas informações e várias outras, e aí a gente tem as obrigações legais garantidas. Aí a gente passa para os anexos, né? Os anexos, que vão conter todas as informações comerciais, confidenciais, são definidos pela negociação em compras. Né? E compras se compras tiver a habilidade de escrever cláusulas contratuais, ela pode escrever. Se não, o profissional ou a profissional pode colocar todas as diretrizes que quer, tudo que foi negociado, e o jurídico escreve nos termos jurídicos, né, usando as expressões adequadas que o jurídico gosta, que trazem mais segurança, né, e clareza na informação. Então você passa as informações e o jurídico elabora para você. Então aqui a gente colocou, né, o que deve conter esses anexos para a gente estar assim, dentro de uma conformidade nos processos. Então, descrição completa do produto ou serviço, né, objeto do contrato de fornecimento, preço unitário com impostos, quais os impostos, qual a unidade de medida do item, qual a quantidade prevista para a compra em 12 meses do item, a condição de pagamento em dias corridos e respectivo encargo financeiro, o prazo de entrega em dias corridos também, qual a parte é responsável pelo frete, quais os custos e os acordos e anexos de confidencialidade. Aqui só um destaque. Acordo e anexos são um pouco diferentes porque a gente pode considerar o acordo um acordo de confidencialidade que você vai fazer antes de começar o processo de negociação. Antes de você passar qualquer informação para o fornecedor, você assina um acordo pedindo sigilo completo de tudo que ele for receber de informação. Aí depois de fechado o negócio, né, você pode criar um anexo de confidencialidade dizendo qual a conduta dele em relação a todas as informações que serão trocadas ao longo desse relacionamento comercial e que ele não pode divulgar nada para ninguém. Aí você define o que você quer, ou o jurídico também define algumas coisas, e o jurídico vai lá escrever um acordo de confidencialidade e os anexos de confidencialidade, que são bastante importantes, também bastante interessantes. Também temos o ANS, né, que é o Acordo de Nível de Serviço, ou o SLA, né, o Service Level Agreement, que deve constar como anexo para a prestação de serviço com cessão de mão de obra, principalmente. O ANS é um instrumento fundamental para você avaliar se a prestação de mão dos serviços, né, que você contratou, limpeza, vigilância, refeições coletivas e outros, está sendo executada exatamente conforme o que foi combinado. Porque isso tem a ver, inclusive, com os custos, né? Então, você tem um serviço de limpeza, você tem um checklist, você vai lá verificar se tudo está sendo feito direitinho, se tem reclamação, como que está sendo a apresentação das pessoas. O SLA, ou o ANS, ele organiza tudo isso. E é um instrumento, uma ferramenta muito importante dentro do compliance, né, para saber se está sendo atendido. A gente também tem cláusulas, né, que especificam o escopo da prestação de serviço em contratos para serviços pontuais, periódicos, cessão de mão de obra também, ou serviços externos. Porque o ANS, ele é uma parte das cláusulas do escopo do serviço. Né? Mas, por exemplo, um serviço pontual,
que caiu o muro e uma parte do prédio lá do almoxarifado, porque deu uma tempestade, deu um vento e derrubou tudo, aí vai ter que reconstruir, você contrata uma empresa que vai reconstruir, é um serviço pontual, provavelmente você nunca mais vai ver essa empresa tão cedo. Né? Periódicos é um contrato que você tem, por exemplo, a manutenção de ar-condicionado, que ele vai vir uma vez por ano, ou conforme o que foi definido. Então você também faz um contrato com cláusulas específicas. E a cessão de mão de obra, que é quando tem diariamente as pessoas lá dentro. Então você tem as cláusulas da negociação, das obrigações, dos deveres, dos valores e tal, e você tem junto o SLA, né, os relatórios, os formulários de fiscalização e tudo mais. Então quanto mais detalhado, a gente não vai entrar em detalhes disso aqui, porque não é o foco desse conteúdo, a gente mostrar como é que se faz um SLA, o foco não é esse, o foco é dizer que para você estar em conformidade, você tem que ter todas essas informações o mais detalhadas possível. E sim, você já deve ter percebido até aqui que é uma atividade bastante burocrática, né? E ao longo de todo esse conteúdo, a gente vai mostrar para você que realmente é uma atividade burocrática, deixar tudo por escrito, tem que ter o apoio do jurídico, você ter os procedimentos, tudo certinho, porque se você quer, né, dizer, eu trabalho, atuo 100% em conformidade, conforme tudo aquilo que a gente precisa e que deve ser feito, você tem que ter isso tudo por escrito. Senão não vai adiantar nada. Tá legal? Então, para atingir a conformidade total, o contrato deve conter todas as cláusulas que atendem às políticas internas da empresa e exigências legais. Então, por esse motivo, é essencial, né, eu já falei isso antes e vou falar mais algumas vezes ao longo desse nosso conteúdo aqui, é ser elaborado pela assessoria jurídica da empresa, né, acrescentando os anexos comerciais negociados por compras, confidencialidade e tal. É fundamental, o jurídico é parte fundamental disso aqui. Né? E compras atinge a conformidade de contrato quando todas as cláusulas necessárias do contrato e anexo estão descritas, veja, todas as cláusulas necessárias, né? E anexos estão descritas e todos os termos são totalmente atendidos ao longo da vigência desse contrato. E tudo isso a gente está falando no aspecto interno, a execução de todos os profissionais de compras, de todos os requisitantes, dos fiscais que avaliam, né, o desempenho da prestação de serviço com cessão de mão de obra, do pessoal de manutenção que vai fiscalizar como é que chama? O cumprimento do que foi definido no contrato de manutenção lá da copiadora, do equipamento de ar-condicionado, do equipamento. Então, tudo isso serve para a parte de dentro da empresa. Tá? A gente vai falar do fornecedor no fim, que é o último aqui dos 4 grupos. Mas tudo isso aqui serve para a parte interna. Então a gente vai atestar que os profissionais todos da empresa envolvidos com esses fornecimentos todos estão trabalhando em conformidade com tudo que foi definido. Tá? Então agora a gente passa para a conformidade financeira. O objetivo da conformidade financeira é garantir que os registros em compras sejam mantidos para todas as negociações e que os relatórios sejam arquivados para consultas e verificações futuras, e que aquisições sem contrato sigam os preços negociados apontados nos registros. Ou seja, aqui é tudo que tem a ver com negociação, mas principalmente a parte da cotação, né? A cotação ela tem que ser registrada, a primeira cotação, a segunda que foi atualizado o preço por causa da negociação, a terceira, depois de um ano teve um reajuste de preço, foi feita uma outra cotação, tudo isso tem que estar registrado. O contrato, ele serve como registro, né? Porque no contrato tem os valores, tanto da compra de produtos, seja matéria-prima ou MRO, como a compra também, a contratação de serviços, né? Então o contrato tem lá as suas informações, mas também você vai ter alterações de preço, né? Caso o contrato tenha cláusulas de reajuste automático anualmente baseado num indicador, ali fica simples. Tá lá, está explícito o reajuste, o indicador tal, é só pegar o percentual e reajustar. Quando não, aí vai ter que tudo estar amarrado numa cotação. Quando você não tem um contrato, é só compra via cotação e ordem de compra, essas cotações têm que estar todas elas armazenadas, para que, havendo uma necessidade de verificação, se está conforme aquilo que foi negociado, você pega a cotação lá e apresenta e diz, está conforme o que foi negociado. E para isso nós vamos informar, né, vamos passar para vocês alguns aspectos que vocês devem considerar para que isso ocorra de forma ideal. Então, os formatos de registro de preço e condições de fornecimento em compras são 1. Cotação impressa enviada pelo fornecedor. Isso talvez já nem seja tão usado atualmente, né? É tudo digital, por e-mail e tal. Cotação em arquivo digital, como um PDF, um Word, Excel, que são normalmente enviados por e-mail. Cotação enviada no corpo do e-mail,
né, com todos os detalhes de preço e condições também é bem comum. Ele escreve lá a cotação no corpo do e-mail e não manda nenhum arquivo anexo. Então, esses aqui são os formatos que você vai receber e vai, né, registrar para arquivar. Então, quais informações devem ser registradas na cotação, né, independente do formato? Identificação do fornecedor, razão social, CNPJ, nome de contato, de vendas, telefones, e-mails, o endereço físico. Número da cotação, data da elaboração, do envio e o prazo de validade do preço, né, e condições ofertadas, descrição do item e código do produto, quando é o código do fornecedor, né, que tem um part number do fornecedor, algum código específico do fabricante. Preço unitário com impostos e suas respectivas alíquotas incidentes sobre o preço. Unidade de medida do produto ofertado, se é quilo, se é metro, se é litro. Condição de pagamento e respectivo encargo financeiro, né? 30 dias, 1,8% para 30 dias, por exemplo. Qual o tipo de frete? Se é retira, se é FOB, se vai entregar no entreposto, qual o valor, né? Se a cotação foi solicitada via uma RFQ, Request for Quotation, né? Ou algum documento com numeração de controle, a cotação do fornecedor deve indicar esse número, né? Porque, ó, você mandou uma RFQ e eu estou cotando aqui conforme a sua RFQ número tal, para ter rastreabilidade completa do processo, tá? Aí, seguindo, agora a gente fala de serviço. A cotação para contratação de serviço para a planta, ela deve apresentar em detalhes o escopo do serviço, né? Aquele serviço de manutenção para copiadora, para ar-condicionado, né? A cotação para contratação de serviço de mão de obra, concessão de mão de obra, deve conter, além do escopo completo, todos os custos devem estar abertos, né? Então o fornecedor, na hora que você manda a cotação, você tem o escopo. Na hora que ele te devolve, ele repete esse escopo, mas também ele vai colocar todos os custos abertos aqui. Para você saber tudo, isso aqui é praxe, inclusive muitos consideram como obrigação do fornecedor, para limpeza, vigilância, até transporte. Você colocar tudo aberto. Então, qual o custo de mão de obra, quais os impostos incidentes sobre a mão de obra, quais são o cargo da pessoa, né, qual a hora de trabalho, tudo isso tem que estar detalhado para você poder ter transparência e mostrar, estou trabalhando conforme o que foi negociado. Cotação de serviços em terceiros deve apresentar em detalhes o escopo de serviço, mesma coisa, né? Vai contratar um serviço de contabilidade, o que ele vai fazer para você, quanto que vai custar, por quanto tempo vai fazer, né? Todas essas informações. E, de novo, a gente não vai entrar em detalhes da construção desses escopos aqui, porque não é o foco desse conteúdo, tá? Aqui é o foco a gente falar em conformidade e compliance apenas. Armazenamento e prazo. Então, compras deve estabelecer e oficializar os formatos aceitos e locais de armazenamento desejados, né? E definir por quanto tempo cada cotação ficará armazenada para consultas futuras. Né? Porque você pode receber cotações e armazenar numa pastinha conforme o seu fornecedor, você cria uma pasta para colocar arquivos PDF, Excel, Word ou outros formatos dos fornecedores, você deixa tudo no e-mail, você imprime e guarda em alguma pasta. Se não tiver nenhum modo de armazenamento e prazo para que você deixe essa cotação lá, cada um usa o seu método mais adequado para o seu dia a dia. Mas o importante, o que é? É você ter tudo isso registrado, a hora que alguém te contestar e questionar, você vai buscar a informação e falar assim, olha, estou trabalhando conforme essa cotação aqui. Estou em conformidade com o processo. Tá? Agora, se a empresa quiser definir o local de armazenamento, o prazo, é interessante o prazo, né? Porque às vezes você joga uma cotação muito cedo, passa 6 meses, joga fora a cotação, dá um problema, depois tem que dar problema para você comprovar. Então, pelo menos deixar uns 2 anos aí, já que é digital, não ocupa muito espaço mesmo, né? E aí, o número da cotação, né? O número da cotação na ordem de compra é importante também para fazer essa rastreabilidade. Então, essa ordem segue aquela cotação número tal que foi feita naquela data tal que está armazenada aqui, né? Então, concluída a negociação, o fornecedor envia a cotação final com os termos, né? E a numeração, o número dessa cotação. O número deve ser inserido em toda a ordem de compra enviada ao fornecedor. Havendo alteração nos termos, uma nova cotação numerada deve ser enviada e esse número passará a ser inserido nas ordens. Então pode ser a cotação 3245A, 3245B, 3245C, conforme vai atualizando o preço, né? Você vai fazendo e aí você vai colocando isso, que isso serve de rastreamento, né? Para você saber exatamente o que procurar e aonde procurar. Então, a conformidade financeira em compras, ela está comprovada quando é possível rastrear qualquer cotação e afirmar sem margem de dúvidas
que a ordem de compra está em conformidade com os termos negociados. Então, você tendo tudo registrado, tendo como comprovar, você está trabalhando conforme o que foi negociado. Tá? Então, repito, é burocracia, é papel, é arquivo digital, a pessoa tem que ter uma certa organização, né, no seu dia a dia para deixar tudo isso registrado, para criar uma base de dados que possa ser consultada de forma constante, né, em qualquer momento, para poder comprovar que está tudo conforme o que foi negociado. E aí a gente começa a falar da conformidade do produto ou serviço. Então a gente falou dos contratos, a gente falou das cotações, agora a gente vai falar do produto ou serviço. Então o objetivo da conformidade do produto ou serviço é garantir que, além das especificações técnicas dos produtos e do escopo dos serviços, os requisitos regulamentares de segurança e legislação sejam atendidos. Esses requisitos são importantes para empresas que precisam comprar e produzir produtos seguindo normas, como RoHS, WEEE, REACH, né? Então, tem empresas que elas precisam comprar produtos que seguem essas normas porque os clientes dela exigem que ela produza só com produtos que atendem essas normas aqui. Então, é importante você ter a especificação do produto o mais detalhada possível e informando isso tudo aqui para evitar, né? E que para você tenha condições de comprovar, olha, eu comprei sim conforme a norma que você me exigiu. Está aqui a norma que você me exigiu, está aqui a especificação do produto, está aqui o que foi enviado para o fornecedor, está aqui o que ele devolveu. Né? Então a especificação é muito importante por causa disso. E para os serviços, né, tem alguns serviços que têm obrigações tributárias, como cessão de mão de obra, que o fornecedor, que tem cessão de mão de obra, tem que fazer o recolhimento do INSS, o recolhimento do FGTS, tem que mandar as guias, tem que fazer o abatimento da nota fiscal. Então tudo isso tem que estar no escopo para que fique claro, né, para não ter dúvida nenhuma. A gente vai começar aqui falando do produto. Todo produto comprado por uma empresa deve possuir uma especificação por escrito que precisa ser enviada ao fornecedor no processo de cotação. Então a especificação deve conter no mínimo o nome do produto, né, por exemplo, chapa de aço, as dimensões, as características técnicas, ou seja, por exemplo, a chapa de aço SAE 1008, SAE 1008 é um tipo de aço. Então tem que estar especificado lá, porque tem vários tipos de SAE, então você quer a SAE 1008, tem que estar especificado lá. Quando aplicável, desenho técnico com data da última revisão e com todos os elementos que orientem a pessoa que vai produzir o item a entender o que deve ser feito. Código do fabricante para produtos comprados apenas desse fabricante específico, naquele part number, né? Código do fabricante, alguma coisa assim. Número de referência, o código de identificação da especificação para rastreamento, né? Então, se você tem alguma especificação que já está lá num arquivo, ela tem um código, e o fornecedor já sabe, e ele tem uma cópia dessa especificação lá, né? Então você pode colocar produto tal, conforme a especificação, código X21H2O. Aí o fornecedor vai pegar lá, X21H, eu tenho esse aqui, tal. O importante é que tudo esteja atualizado, né? Porque se você atualiza a sua e não atualiza a dele, vai dar problema. Mas é um tipo é uma forma de você manter a rastreabilidade e trabalhar conforme que foi combinado. E quem faz, né? Quem define essas especificações? De quem é a responsabilidade pela redação dessas especificações? Né? A especificação ela pode ser redigida pelo cliente, conforme a sua necessidade. O cliente vai dizer, eu quero que você compre um produto com essa especificação aqui e vai usar esse produto para fazer os produtos que você vai vender para mim. Isso existe. Também pode ser utilizada a especificação do produto fornecida pelo fabricante, ou seja, eu vou comprar a especificação do fabricante A, do fabricante B, ele tem um part number, é dele que eu vou comprar. Aí não importa se você vai comprar dele diretamente ou de um distribuidor, tá? Não importa. Um desenho técnico, né, que pode ser responsabilidade do cliente, do fabricante ou mesmo sua, né? Então você tem o seu desenho técnico que você desenvolveu uma peça que você vai utilizar no produto do seu cliente e você vai comprar conforme o seu desenho. Um exemplo. Ou o cliente mandou, como a gente falou anteriormente, né, especificação, ou do próprio fabricante, tá? Então tudo isso é de responsabilidade de terceiros, não de compras. Compras vai trabalhar em cima do que é apresentado à área de compras. Tá? Então, o que é importante para nós de compras? Ter isso aqui registrado e arquivado, com números, com códigos sempre atualizados, para quê? Para mostrar que eu estou trabalhando conforme aquilo que foi definido. E quanto às normas, né, que a gente falou lá no começo?
dessa parte aqui de produto. Caso os produtores caso os produtos a serem adquiridos tenham que obedecer às normas, por exemplo, DIN, RoHS, WE, REACH, ou outras, essa exigência precisa constar na especificação. Então, parafuso tal, norma DIN tal. Fica fácil, você já sabe que é a norma DIN. Então, eu comprei, por que você comprou esse parafuso que é mais caro? Não, porque ele tem que seguir a norma DIN conforme está aqui especificado. Tá? E quais as ações, né? Então, a redação completa de uma especificação é de responsabilidade das áreas técnicas de engenharia, qualidade ou outras definidas pela direção da empresa, da sua empresa. Mas nunca vai ser compras, raramente vai ser compras. Cabe a compras garantir que a especificação completa seja enviada ao fornecedor e que este confirme seu recebimento, isso é importante, e também confirme a capacidade de atendimento conforme o que está especificado. Então, cabe a nós fazer isso aqui. Nós vamos pegar a especificação, nós vamos buscar o fornecedor, nós vamos conversar com ele, nós vamos ver que se ele tem condições, ele vai ter que confirmar por escrito que ele tem condições de atender às nossas especificações e a gente vai deixar tudo isso registrado, né? Então, essa confirmação de capacitação deve acontecer, né, através do envio pelo fornecedor da sua própria especificação, vamos dizer assim, que ele tem um produto que ele vai confrontar que é igual, né, para que seja avaliada pela área responsável, né? A aprovação ou rejeição tem que ser confirmada por escrito pela área responsável da compradora, ou seja, o seu requisitante, né? O seu requisitante tem que fazer isso. E compras coordena a troca de informações entre as partes, né, e se certifica de que a especificação definitiva é de conhecimento, está aprovada por todas as partes envolvidas, ou seja, requisitante interno, usuário interno e fornecedor. Então a gente faz essa intermediação, tá? Então, seguindo tudo isso, a conformidade do produto ela é atingida quando compras obtém por escrito a confirmação de que requisitante e fornecedor aprovam a especificação avaliada e quando o responsável pelo recebimento e conferência do produto entregue, né, atesta e registra que esse produto foi entregue conforme a especificação aprovada previamente pelas partes. Então veja, tudo isso que eu falei ao longo dessa parte aqui de conformidade do produto, né, vai ser preparado pela área requisitante, pelo usuário, pela engenharia, né, pelo pessoal de manufatura. Essa especificação é passada para a gente. Então a gente vai fazer o trabalho de fazer o fornecedor atender a especificação que a gente precisa comprar. A gente vai registrar tudo isso aí, né? Registrar todo esse processo e depois esse processo só vai ser concluído quando o produto chegar e o pessoal do recebimento, através da qualidade, né, que confere se está dentro da especificação, disser sim, está correto e está de acordo com o que foi especificado, está em conformidade com aquilo que foi negociado. Bom, e agora a gente fala da conformidade em relação ao serviço, né, que é um pouco diferente dos produtos, seja matéria-prima ou MRO. A conformidade do serviço ela precisa ser avaliada de formas distintas. Existem serviços prestados por terceiros dentro da planta, com cessão de mão de obra, como eu já falei, né? Serviços prestados por terceiros dentro da planta, mas sem cessão de mão de obra, e também serviços prestados externamente, como contabilidade e tal. Então esses são os 3 principais tipos de serviços que a gente encontra na maioria das empresas. Por conta da diversidade na prestação de serviço, né, a diversidade dos escopos de prestação de serviço, tipo de mão de obra, enfim, o contrato de fornecimento e anexos é o documento que vai garantir os direitos e obrigações de todas as partes envolvidas. Então, o cumprimento de todas as cláusulas contratuais, inclusive do ANS, atestará que as atividades estão em conformidade com o que foi acordado. Então, na parte do serviço, essa especificação, código de cotação, código de desenho, part number, ela não se aplica ao serviço. O serviço, independente de qual for, dentro ou fora da planta, com ou sem cessão de mão de obra, ele vai se balizar, ele vai se basear no contrato de prestação de serviço. O quanto mais esse contrato for detalhado, tiver os ANS, tiver as formas de fiscalização, custos, atualizações, enfim, quanto mais detalhe, mais a gente vai ter condições de mostrar, olha, o serviço está sendo prestado conforme aquilo que foi acordado, conforme aquilo que foi negociado. Tá legal? Então, diferente de um produto, o cuidado com o contrato, o escopo e os meios de fiscalização desses contratos de prestação de serviço é o que vai poder dizer, olha, eu estou trabalhando conforme aquilo que foi negociado entre as partes. O fiscal que cuida do contrato
atestou o que foi comprado, né, que foi negociado, atestou o serviço que foi prestado, validou o serviço, né, o fiscal que verifica o serviço externo atestou também, e assim por diante. Tá? Então é dessa forma, através de um contrato de prestação de serviço bem elaborado, que a gente consegue dizer, estamos atuando conforme aquilo que foi negociado. E aí a gente chega na conformidade do fornecedor, que é o último, mas não menos importante, dos 4 grupos que eu comecei falando lá no início desse conteúdo aqui. Então, a conformidade do fornecedor é atingida quando o Compras verifica que todas as ações dos fornecedores estão sendo executadas conforme definido na política de relacionamento com os fornecedores, ou seja, o SRM, né? Supplier Relationship Management, ou a gestão do relacionamento com o fornecedor. Mas o que podemos definir como conduta dos fornecedores dentro de uma política de gestão? Né? O que é a conduta? A política de relacionamento com fornecedores, ela deve definir de forma clara tanto as obrigações em relação às condutas, quanto algumas regras que a empresa cliente tem e que precisam ser seguidas. Ou seja, tanto as obrigações do fornecedor, como, né, de quem está contratando esse fornecedor. Então, além das normas, políticas e procedimentos, né, o contrato de fornecimento deve ser assinado e conter todas as cláusulas de interesse do cliente. Né? O contrato define direitos, obrigações e ônus de cada parte. Além disso, o contrato regulamenta a negociação, se haverá monitoramento via indicadores e quais as sanções a partir do não atingimento das metas. Então veja que conforme a gente vai entrando mais a fundo nessa questão de compliance, relacionamento com os fornecedores, SRM e tal, os processos eles se mesclam, se confundem, se transformam num só. Ou seja, a conformidade em relação ao fornecedor, né, vai depender daquilo que você disser e deixar claro para o fornecedor que ele tem que fazer. Né? Então a gente volta de novo nas políticas, normas e procedimentos e no contrato de fornecimento. Lembra que lá no início a gente falou do contrato de fornecimento, mas em relação às ações internas? Né? Contrato de fornecimento, cotações, ou mesmo a especificação e o escopo, ele está tudo relacionado às ações internas. Mas de forma direta, isso acaba impactando no fornecedor, porque tudo que a gente definiu ali, a gente vai definir para o fornecedor também. Então, num resumo, de uma forma mais simplificada, o fornecedor, a conformidade do fornecedor, ela vai acontecer quando a gente observar que tudo que nós definimos nos contratos, nas políticas, nos procedimentos, que nós definimos nos KPIs, os monitoramentos, o resultado desses monitoramentos, tudo isso a gente vai avaliar e vai dizer, olha, o fornecedor está trabalhando conforme tudo aquilo que a gente definiu. Não, o fornecedor não está trabalhando conforme isso, assim, isso, aquilo, aquilo outro. Por exemplo, o fornecedor pode estar não conforme em relação à confirmação de recebimento das ordens de compra. O fornecedor pode estar não conforme em relação à definição do KPI, que 92% das entregas dele no mês tem que ser na data conforme a ordem de compra. O fornecedor pode estar não conforme, mandando, por exemplo, preços errados. Né? Então, tudo isso vai definir a não conformidade. Mas o que é importante? É a gente ter tudo isso por escrito. Se tudo isso estiver por escrito, a gente vai poder dizer está conforme ou não conforme. O fato de estar não conforme não é um problema para nós. Demonstra que nós vamos ter que agir em relação ao fornecedor. Mas não só em relação ao fornecedor, todo o resto que estiver não conforme. Tá? Então, não é tão complicado como alguns querem fazer parecer. Então, aqui a gente colocou, para finalizar, alguns procedimentos, outros procedimentos que são comuns a compras e que a gente pode definir para os fornecedores. Né? Horário de recebimento, por exemplo, somente de segunda a sexta, das 8 às 16, para evitar tumulto na hora de ir embora, para evitar tumultos de manhã e tal. Nota fiscal fatura de produtos deve conter o número das respectivas ordens de compra, ou uma ou várias. Né? Para quê? Justamente para você ir lá direto na ordem de compra quando chegar a nota e já saber que é daquela ordem de compra que está sendo tratada aqueles produtos ali. Né? A troca de produtos enviados com defeito deve ocorrer até às 17 horas no mesmo dia, caso o recebimento tenha ocorrido às 12 ou até às 11 horas do dia útil subsequente, caso o recebimento tenha ocorrido após as 12. Então aqui a gente define alguns procedimentos para que não fique parado o produto, né? Não fique muito tempo parado em relação ao que você precisa receber. Tá legal?
Então, seguindo aqui para concluir, a gente deixa aquela dica que eu já falei ao longo de todo o curso, mas eu quero fazer questão de reforçar. É muito importante a gente ter a ajuda do pessoal do jurídico para cláusulas contratuais, para procedimentos, para normas, porque muitas vezes o jurídico vai definir para a gente o que é que pode e o que é que não pode. Às vezes a gente quer colocar uma cláusula num contrato, num procedimento, e o jurídico vai dizer, não, você não pode colocar isso aí, porque isso aí pode caracterizar abuso, pode caracterizar alguma coisa nesse sentido. Então é importante a gente colocar o que a gente quer, mas de certa maneira consultar o jurídico, de certa maneira não, acho que de todas as maneiras, consultar o departamento jurídico para que ele possa validar tudo que a gente colocou ali. Tá? Então a gente deixa reforçada essa cláusula aqui no final desse conteúdo. E, claro, como eu sempre deixo a mensagem aqui no final, fale com a gente, ligue aqui para o nosso telefone, entre em contato, mande um WhatsApp ou entre em contato com o nosso e-mail, né? Tire suas dúvidas sobre esse conteúdo, sobre outros, sobre os nossos cursos, sobre a Digicom, enfim, é só entrar em contato que eu vou responder com muito prazer aí para te ajudar. Se eu não souber, eu vou buscar informação e procurar te atender da mesma forma. Tá bom? Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui, por assistir o conteúdo, por estar acompanhando a gente nas redes sociais, dar uma olhada nos nossos cursos. Tenho certeza que vão ajudar muito você aí no seu dia a dia. Então, valeu e até a próxima.